dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal What the Book. Meu nome é Bruna Viana, eu tenho 22 anos e o intuito que eu quis criar o canal foi para justamente como vocês eu acho que já estão acostumados quando acompanham os canais no YouTube. Para poder interagir, falar sobre coisas maravilhosas. Eu decidi começar isso, certo? Antes de iniciar os vídeos, eu junto a dois amigos meus criamos um blog chamado Sobre Narrar, eu vou deixar o link embaixo para quem tiver curiosidade. Lá a gente fala sobre literatura, cinema, enfim. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um livro chamado O Xará, que foi escrito pela Jhumpa Lahiri, ou Jhumpa Lahiri, eu não sei como se pronuncia o nome dela. Da autora, eu já li O Intérprete de Males, que é uma coletânea de contos dela, que tem basicamente os mesmos princípios do Xará, certo? E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse livro é simplesmente fantástico, incrível, excepcional, com reflexões que servem para qualquer tipo de pessoa, em qualquer fase da sua vida, certo? Então, vai ter momentos aqui que você vai rir, vai ter momentos que você vai chorar, vai ter momentos que você vai se pensar, tipo, poxa, eu tô fazendo o correto ou não? Esse livro, então, foi a edição de fevereiro da TAG, certo? Do ano passado, de 2017. Então, vamos agora falar um pouco sobre a história em si. Pretendo não dar muitos spoilers, porque não sei se todos já leram. Se leram ou não, espero deixar pelo menos uma pulguinha na orelha para vocês. Então, o Xará conta a história da Ashima e do Ashok Ganguly. Não sei se é essa a pronúncia deles também. O Ashok e a Ashima, eles são indianos, nascidos em Calcutá. E eles migram, então, para os Estados Unidos porque o Ashok consegue um trabalho na universidade. Ele consegue virar professor na universidade. E para a Shima é algo muito difícil para essa mudança para os Estados Unidos, porque ela é muito apegada à família dela. Ela tem uma cultura e uma tradição muito intrínsecas dentro dela. As raízes que ela criou com o país e com a família são muito fortes. Então, para ela, esse choque de realidades, esse choque de culturas, essa nova vida que ela precisa aprender é algo muito difícil para ela. E uma coisa muito interessante, que é porque eles, por mais que os maridos e as esposas sejam muito bons uns para os outros, sejam bastante carinhosos, sejam solícitos, ajudem nas coisas de casa, fora, enfim, eles não têm tanto afeto entre si, eles não demonstram tanto em palavras, tipo, ah, eu te amo, ou então chamam um de meu bem, de meu amor, não tem essa coisa toda. Com o passar do tempo, ela fica grávida, né, do primeiro filho deles. Uma coisa interessante também, quando ele nasce, o bebê, na Índia, eles têm uma tradição de terem dois nomes, o nome de criação, certo? Que esse nome de criação é como se fosse meio que um apelido pra gente, digamos assim. Esse nome de criação, ele é usado para os amigos, para os parentes mais íntimos, para as pessoas mais íntimas daquela pessoa. E também tem um nome bom. Esse nome bom é o nome como as outras pessoas de fora vão te conhecer, como a sociedade vai te conhecer. Os nomes dos seus documentos, essas coisas todas. E o nome bom desse filho deles, né, do primeiro filho deles, a avó da Ashima ia mandar por correio, desde Calcutá até lá nos Estados Unidos e tal. Só que essa carta nunca chega. E eles precisam sair da maternidade, eles precisam sair do hospital. E eles só podem sair de lá se eles tiverem dado um nome ao bebê. E eles ficam muito preocupados, porque eles não têm essa cultura, eles não têm essa tradição, eles não têm esse costume de fazer isso. Então, devido a acontecimentos X que ocorrem na vida do Ashok, eles colocam o nome do filho deles como Gogol. Até porque eles botam pensando que esse nome será somente como um nome de criação, que quando a carta da avó da Ashima chegar e o nome bom chegar, eles vão botar esse nome bom no Gogol, certo? Acaba que isso não acontece, Gogol fica sendo Gogol,
E para o Ashoka, aquilo fez muito sentido, e para a China também, quando ela soube desse acontecimento na vida do Ashoka. Então, para eles fez muito sentido ele se chamar de Gogol, até porque Gogol é o escritor favorito do Ashoka. Nikolai Gogol, aquele escritor russo, escreveu Capote. Bom, o tempo passa, Gogol cresce e ele acha muito esquisito o nome dele. Ele não tem, ele não tem conhecimento de outras pessoas que possuem esse nome, Gogol. As pessoas não sabem pronunciar o nome Gogol. E ele se pergunta como que os pais dele fizeram esse tipo de bullying com ele, entendem? E, tipo assim, é muito interessante porque como ele é um cidadão americano com cultura indiana intrínseca nas raízes dele, ele tem sempre essa mescla de países, essa mescla de culturas. Então, para ele é muito difícil se posicionar em um lugar, encontrar o seu lugar na vida, na sociedade, se estabelecer como Gogol, descobrir quem ele é. Uma coisa muito interessante também, que quando ele começa a estudar na escola sobre literatura em geral, e ele tem contato com o escritor Gogol, contato no sentido de que ele começa a estudar sobre o Gogol, ele só absorve para ele as coisas ruins que aconteceram na vida do escritor. Como, por exemplo, o fato dele ter ficado meio que louco, dele ter morrido de fome porque ele quis. Ele não absorve a parte da genialidade do escritor. Ele não absorve para si a parte de que o escritor foi renomeadíssimo, que o escritor tem contos maravilhosos. Inclusive, em uns aniversários do Gogol, o Ashoka, que é o pai dele, dá um livro para ele de coletâneas de contos do Gogol. Ele nem abre o livro, ele nem olha para saber o mínimo possível, entende? Isso me revoltou um pouco, mas tudo bem. Na verdade, não foi só isso que me revoltou no Gogol, mas a gente entende que adolescentes no processo de formação, de crescimento, de contato com outras pessoas, tendem a ter essa busca pelo seu eu, a necessidade de se achar, de se encontrar. Então, isso todos nós passamos, independente de sermos descendentes de coreanos, de chineses, de indianos, independente, certo? De nossas raízes. Cada um tem o seu momento de autodescobrimento. E às vezes até de autorreconciliação. Tem um momento da vida do Gogo que ele vai fazer uma mudança nele que vai afetar, de certa forma, não só tudo ao redor dele, como tudo dentro dele. E ele, às vezes, se pergunta se isso foi realmente necessário para a construção dele como ser humano, ter feito isso. Essa busca incessante dele e a forma como ele se desenvolve com relacionamentos, com amigos, com a própria família, é muito interessante. É muito interessante como ele se posiciona em relação a essas pessoas ao redor dele. É muito interessante como ele quer buscar as suas coisas, mas às vezes por conta própria mesmo. E como os pais dele também instigam ele a buscar as respostas que ele precisa, certo? Então, recomendadíssimo esse livro. Quem é associado da tag e não leu ainda, por favor, faça-se o favor de ler essa edição lindíssima. Quem é associado já leu, releia. Se não me engano, existem edições em sites, como por exemplo Saraiva, a Amazon. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui, se eu achar para vocês, certo? Vale muito a pena você ler, até porque você descobre um pouco de cada coisa. Até porque a Jhumpa tem uma sensibilidade muito grande de tratar desses assuntos tão corriqueiros, mas que às vezes a gente não para pensar em como lidar com isso. Muito interessante também, porque ela passa por isso. Os pais da Jhumpa também mudam para o Reino Unido e depois vão para os Estados Unidos. Então, ela também tem a questão do nome de criação, do nome bom, e ela retrata muito nas histórias dela essa questão do choque de culturas, das coisas que as pessoas enfrentam para poder se autoafirmar, não só para os outros, como para si mesmo, o que é o mais importante, porque você precisa se aceitar. Aceitar que você tem as suas qualidades, mas também você tem os seus defeitos, as suas questões pessoais.
Cada um tem as suas dificuldades. Então, recomendadíssimo o livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo também. Vou deixar links lá embaixo na descrição do vídeo com relação às redes sociais, ao blog que eu comentei no início do vídeo. É isso. Um beijo bem grande a todos e até mais.